Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a nova lei trabalhista que entra em vigor no próximo dia 11. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a nova lei do trabalho, entrevisto Marcos Orione, professor de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, as lideranças trabalhistas continuam muito preocupadas com a reforma do trabalho e elas entendem que essa reforma, ela promoveu alterações que só beneficiam os empresários e prejudicam os trabalhadores. Então, o que eu quero saber é se já dá para saber quem ganha e quem perde com essa reforma. Os representantes dos trabalhadores estão corretos. Perdem só os trabalhadores, ganham os empresários. Maria Lídia, nós temos um retrocesso de mais de 70 anos de construção de um sistema de proteção trabalhista no Brasil. Isso nunca aconteceu da forma como está acontecendo, de forma tão avolumada, de forma tão densa. Basicamente, eles fizeram três tipos de reforma, ou de maldades, que vão estar na vida do trabalhador. Primeiro, aquela no dia a dia nosso, que é na nossa empresa, no nosso contrato de trabalho, que vai afetar a jornada de trabalho, nós vamos ter jornadas de trabalho mais extenuantes, nós vamos ter maior presença de terceirizados no ambiente do trabalhador, nós vamos ter férias completamente destroçadas, isso no ambiente nosso, no dia a dia. Agora, tem aquela outra situação que a gente sente menos imediatamente, mas que ela vai repercutir também na vida dos trabalhadores em geral, que é os sindicatos fazendo as suas negociações. Pela primeira vez na nossa história, se permitiu que esses sindicatos, que a gente acha que são inoperantes, mas que várias das vantagens que nós temos aqui no dia a dia para os seus operadores, para a produtora, todos eles são oriundos de convenções, de negociações do sindicato. Os sindicatos vão poder negociar a pior para os trabalhadores. Significa que, por exemplo, a jornada, aquele período que a gente tem de descanso, por exemplo, na hora de tomar o lanche, que é de 1 hora, sim. Esse, por exemplo, a possibilidade de que com essa nova lei, de que seja reduzido até 30 minutos. Agora, eu pergunto, professor, os sindicatos estão também, assim, muito alterados, principalmente pela perda de receita, por conta do fim da contribuição obrigatória. Mas, por outro lado, na luta pela sobrevivência, eles já estão encontrando um caminho que seria, principalmente para as categorias que já vão ter dissídio agora, no fim do ano, já colocar na negociação tanto o interesse dos sindicatos, como essas questões que preocupam e que podem lesar o trabalhador na negociação com os empregadores. A indagação é essa: empregador quer um campo de guerra? Né? Ou, mesmo com a lei abrindo a perspectiva de favorecer o empresário, eles se verão na contingência de ter uma abertura para satisfazer questões substantivas reivindicadas por esses sindicatos? Por essa lei, não. Por essa lei está muito claro que o empresariado brasileiro foi para a guerra. Declarou guerra à classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem as suas possibilidades. Mas eles ganham com isso? Infelizmente, talvez pelo acumulado de passivos no sentido de... você tem que entender o sistema sindical, o sistema de pressão, como um sistema que sofre há muito tempo no nosso direito várias limitações. Então, os sindicatos, especialmente os sindicatos, esses processos mobilizatórios, eles têm sido muito mais cerceados do que a gente imagina. Então, direito de greve restringido, dirigentes sindicais com possibilidade de estabilidade retirada, enfim, tudo isso possibilita um sindicato muito frágil na hora da pressão. Só que esse sindicato frágil é que está sendo convidado a negociar. Mesmo das grandes categorias? Mesmo das grandes categorias. Nós vivemos um momento que foi um momento de desconstrução arranjada durante quase 20, 30 anos do nosso sindicalismo. Então, nós Agora, temos que como é que você vê numa entrevista, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, ele vê que há grandes avanços nessa reforma, principalmente ele destaca a questão da quebra da rigidez da
consolidação das leis do trabalho, que há um reconhecimento e um consenso que ela era defasada, muito antiga, etc. e tal, e precisava de uma modernização. E que a quebra dessa rigidez traz uma segurança jurídica a empresas e trabalhadores, principalmente no ambiente das novas tecnologias. Não acredito. Inclusive, esse senhor, e eu posso falar na qualidade de professor, porque a gente tem que enfrentar isso tudo na perspectiva acadêmica. Sim, é uma autoridade. Sim, e como professor, e quem vivencia o meio acadêmico e mesmo o meio dos juízes, esse senhor, hoje em dia, ele não é a voz que representa aquilo que pensa a magistratura do trabalho. A magistratura do trabalho recentemente fez um evento e nesse evento aprovou várias teses, que são várias teses indicativas de que essa reforma de cabo a rabo não respeita a Constituição. E a Constituição, Maria Lídia, é o lugar onde se colocou um acordo enorme entre as duas classes, entre os trabalhadores e o capital. Bom, se não respeita a Constituição, o que nós devemos esperar? Uma enxurrada de ações? Deveria ser, só que a própria reforma tenta criar um antídoto para isso. Que antídoto? O antídoto é o seguinte: dificultar o acesso à justiça por parte do trabalhador. Como? E esse é o tripé. Como dificultar? Esse é o tripé. O tripé prejudicar no ambiente trabalhista aqui na empresa, todos os câmeras aqui vão ser prejudicados com jornadas excessivas. Isso é terrorismo, professor, eles já estão em pânico, eu só estou falando olha assim, lá. que é o que vai acontecer, porque vai pânico. acontecer também com o espectador, a gente tem que ser bastante claro o que vai acontecer. Então, dentro dessa perspectiva, eles fizeram a diminuição dessa, jornadas de trabalho serão estendidas enormemente, porque tem previsões lá de jornadas de 12 por 36, por exemplo, que seria aberta a qualquer um em acordo coletivo, então amanhã poderia chegar qualquer um e colocar se você não assinar isso, você vai embora. Então, primeiro eles cercaram o ambiente do trabalho, férias fracionadas, e você pode até aceitar as férias, se não quiser você não assina isso aqui. Vamos combinar, né? Férias fracionadas para os trabalhadores e dizer assim, você pode querer ou não. Então, minaram esse campo, minaram o campo coletivo e minaram o campo do acesso. O campo do acesso foi minado especialmente com tentativa, que eu acho que a magistratura do trabalho vai inviabilizar, mas de fim de acesso à justiça do trabalho. Então, assim, o cara não pode brigar na empresa, porque na empresa ele não vai conseguir brigar, o cara só vai ser explorado. Ele não pode brigar no sindicato, porque o sindicato foi desarranjado. Ele não pode brigar na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho agora não vai poder acolher com facilidade a sua demanda. Olha, mas eu confesso ao senhor que é muito difícil entender como que a Justiça não acolhe uma ação de um trabalhador. Não é, olha, a técnica, ela é muito engenhosa. Se eu disser que o trabalhador tem que pagar um valor X alto para entrar com a ação, o que eu estou dizendo para esse trabalhador? Bom, qualquer trabalhador, não entre. Se eu estou dizendo para ele, por exemplo, que você vai ter que pagar o advogado da parte contrária, o que eu estou dizendo para ele? Sim, mas isso já existe. Você paga as custas quando perde. Não, mas na verdade tem a justiça gratuita. E aqui é a grande lance dessa reforma. A justiça gratuita, hoje em dia, basta você declarar que você é pobre. E a outra parte é que tem que demonstrar que você tem condições de arcar, porque a justiça é um serviço que tem que ser essencialmente público, é gratuito, tem que ser acessível a todos. Então, quando você diz assim, agora não, agora você tem que demonstrar que você é pobre para entrar. Aí o que acontece? Você traz um ônus enorme para o próprio trabalhador. Então, o que está acontecendo, claramente, é que você desarranjou os contratos individuais, as pessoas vão trabalhar 12 horas aqui, vão ter férias fracionadas. Ó, o senhor aí que está aí na câmera, por exemplo, o senhor, se amanhã acabar com o contrato de trabalho do senhor, a possibilidade, sabe aqueles 40% da multa, aqueles 40% da multa que você recebia em caso de ser rescindido sem justa causa, a possibilidade de um acordo com vontades livres das partes, de dizer assim, que eu estou de acordo e aí eu perco, vai reduzir para 20%. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia é que o arranjo está completo. Então, nós temos um problema seríssimo. Bom, sobre esse problema, espero que o senhor volte e nós possamos falar mais sobre todos esses limites da nova lei, para um esclarecimento mais consistente, mais profundo. Porque eu confesso, o senhor gerou um medão aqui. Agora vamos ver como é que as pessoas vão poder
se sair dessas dificuldades. Muito obrigada, professor, Eu que agradeço. por suas informações.